Bom dia, tudo bem, pessoal? Gente, dando continuidade então às nossas provas do PAS comentadas, na aula passada a gente começou a comentar a prova do ano de 2013, mas nós não terminamos. Ficou faltando o texto 2, tá bom? Bom, pessoal, no texto 2 a gente tem uma situação um pouco atípica, né? Um texto um pouco fora dos padrões do PAS. É como se fosse uma propaganda ou meio que uma receita, alguma coisa assim, uma instrução médica sobre um remédio. E o texto em si, ó, não dá trabalho nenhum pra gente ler, é um texto bem curtinho. Mas, como eu disse pra vocês, eu gosto de começar pelas questões, tá? Então, é um texto que está falando sobre um remédio, né? E ali nós temos uma overview e ali, ó, it relieves, ou seja, né, serve para quê? O que ele vai aliviar? A congestão nasal, o nariz escorrendo, olhos lacrimejando, quando você tá também para espirrar, coisas assim. Aí aqui também fala sobre que esse remédio serve para as alergias, os resfriados das crianças, que não tem cor, olha lá, color free, porque as crianças são sensíveis à cor, nananã. Daí também tem a dose e fala que não é para usar em crianças com menos de 6 anos. Vamos para as questões. Bom, na questão 29 nós temos ali, ó. According to text 2 is correct to affirm that. Então, de acordo com o texto 2, é correto afirmar que. Ali, ó, the medicine. Medicina é o remédio, né? A gente pode pensar em medicina, mas não, é o remédio. Is indicate for children from all ages. Então, vamos ver se é indicado para crianças de todas as idades. Olha lá, ó. Used in children aged 6 to 11 years. Então, não, é indicado para crianças de 6 a 11 anos. Depois, então, está incorreto. The medicine helps to relieve symptoms of cold and allergy. Então, o remédio ajuda a aliviar sintomas de cold, que seria um resfriado, e de alergia. Vamos ver? Ó. Tá? Então, tá aqui a informação, alternativa correta. Depois, some positive aspects of the medicine are mentioned in the text. Ou seja, alguns aspectos positivos dessa medicação são mencionados no texto? Sim, olha aqui, ó, falando desse benefício extra de não ter cor e também de não ter, contains no artificial flavors. Também não tem sabor artificial, então sim, está mencionando aspectos positivos. 8. A measuring cup comes along with the medicine, ou seja, um copo de medida vem junto com o produto. Vamos ver, ó, tá aqui no texto. A measuring cup is included with this product. Então, também está correta a 8. E a 16, the indicated doses of the medicine are the same for all the specified ages. Aqui tá falando que as doses indicadas são as mesmas para todas as idades. Vamos ver? Olha lá. Só a gente bater o olho, a gente vai ver que não. Por quê? As crianças acima de 12 anos é uma dosagem, ó, 10 ml, enquanto as crianças de 6 a 12 anos é outra dose, então está incorreta. Na questão 30, aqui vai entrar um pouquinho de gramática, olha lá. The words runny e watery are adjectives. Então, são adjetivos as palavrinhas runny e watery. Aqui, ó. Olha, se você não sabe a tradução, né? Esse runny nose é como se fosse um nariz irritado, alguma coisa mais ou menos assim. Se você não sabe, não consegue resolver pela tradução, você pode ver que o runny, ele vem antes do nose, que é um substantivo, né? Então, assim, ele está na posição de um adjetivo, tanto ele quanto watery eyes, né? O water seria
alguma coisa que tá lacrimejando ou com água, né, cheio de água, no caso, os olhos lacrimejando. Os dois estão em posição de adjetivo, são adjetivos, então se você não resolve pela tradução, uma outra alternativa é pela posição. Então, ambas palavras estão em posição de adjetivo, né? E se você olhar um pouquinho e tentar prestar atenção pelo contexto, interpretando, dá para ver que essas palavras, por mais que você não saiba a tradução, estão aqui com a função de caracterizar tanto o nose, né, o nariz, quanto os eyes, os olhos. Então, é uma dica. Agora, se você se depara com esse tipo de questão e você não sabe a tradução nem de nose, eyes, nenhuma delas, nem a posição do adjetivo, tá inseguro, não marca, tá, gente? Então, é uma questão que tá, uma alternativa que tá correta, né? Que se você marcasse, você não iria, no caso, zerar a questão, mas é melhor você deixar de marcar e pontuar um pouquinho menos do que marcar na dúvida, né? Ou vamos supor, de numa outra questão que isso aqui tivesse incorreto e acabar zerando a questão. Então, quando tiver esse tipo de dúvida, não marca. Depois ali, ó, the word accurate expresses the same idea of the adjectives correct and exact. Então, ali, ó, na alternativa 2, né? Essa palavrinha aqui, accurate, expressa a mesma ideia de correto ou exato. Vamos ver? Na linha 2. Na verdade, era a linha 20 e eu li como linha 2. Pessoal, tá aqui, ó. Accurate, tá? Que realmente tem a mesma ideia de dosar, né? De ter uma dose exata, então de ter alguma coisa mais correta. A alternativa tá correta, mas se você não sabe a tradução da palavra, vamos ver pelo contexto, ó. Daí, se você sabe a tradução de outras palavrinhas, você tenta juntar tudo. Então, ali, ó. May be taken with water or fruit juice. Então, pode ser tomado com água ou suco de fruta. Aí fala do measuring cup, do copo de medida. Is included with this product. Então, ó, included, incluso com esse produto for accurate dose measurement. Measurement, medida. Dose, a dose, né? Então, visto que essa palavra tá bem perto de dose e tem a palavrinha medida aqui, né? Se você sabe alguma dessas traduções, não necessariamente do accurate, você também consegue resolver pelo contexto. Então, está correto. 4. The sentence, do not using children under 6 years old and using children aged 6 to 11 are in the imperative form. Então, tá no imperativo essas frases? Sim. Por quê? A frase no imperativo, geralmente, ela não tem um sujeito, como a gente pode ver, e são frases que indicam uma ordem, né? Uma ação num sentido de ordem. Então, não use em crianças que e use em crianças que. Percebam que não tem sujeito em nenhuma das frases. Então, sim, estão no modo imperativo. Percebam que é uma questão mista, né? Ela não trabalha apenas uma modalidade gramatical, ela trabalha várias coisas. É importante a gente lembrar sempre que é bem característico das provas do PAS, ainda mais a terceira etapa. 16. The modal verb may in the sentence, those may be taken with water or fruit juice, expresses the idea of obligation. Então, o verbo modal may, aqui, gente, se você tá com os verbos modais em dia, tudo certinho, você não precisa nem olhar para o texto para saber que essa frase aqui está incorreta, né? Mas se você não tá muito em dia com os verbos modais, é bom dar uma olhadinha, né? Lembrando que o may, ele é mais para permissão, não para obrigação, né? Para obrigação, nós usaríamos o verbo modal must. Mas vamos olhar lá na linha 24 como que ele aparece. Aqui, ó. 24. Those may be taken with water or fruit juice. Então, a dose pode ser ingerida, tomada com água ou suco de fruta.
Ou seja, não tá obrigando ninguém a tomar com a água ou com o suco. Tá falando, pode ser. Lembrando que o may tem uma função muito parecida com o can, né? Então, se você trocasse este verbo modal aqui, ó, o may, pelo can, a frase estaria com o mesmo sentido. É que como é uma coisa mais médica, colocaram o may, que é um verbo modal usado por uma formalidade maior, tá? Então, aqui nós terminamos essa prova, que foi a prova da etapa 2013. Aí ficou faltando, pessoal, o textinho lá da etapa 12, né? Na verdade, a prova da etapa 12, que nós não vimos, vamos ver agora.